Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Oi, eu me chamo Vieira, eu sou do segundo C e eu vim falar sobre perspectiva de trabalho e sobre o estado de Durkheim. Como um dos principais teólogos da sociologia, Durkheim tinha uma perspectiva distinta sobre o estado e o mundo do trabalho, que refletia suas ideias sobre a coesão social, a solidariedade e a ordem na sociedade. Ele via o Estado como uma instituição central para a sociedade moderna, pois desempenhava um papel crucial na manutenção da ordem social e na promoção do bem comum. Para ele, o Estado era a expressão visível da solidariedade social existente na sociedade. A solidariedade podia ser de dois tipos: a mecânica, que é característica de sociedades tradicionais e pequenas comunidades, onde tem valores, crenças e papéis sociais semelhantes. Nesse tipo de sociedade, o Estado tende a ser menos desenvolvido e com funções limitadas, pois a coesão é alcançada principalmente por meio da homogeneidade social. E também existe a solidariedade orgânica, a característica das sociedades mais complexas e modernas, onde as pessoas têm funções especializadas e são independentes para realizar as tarefas necessárias. Nesse contexto, o Estado se torna mais relevante para conseguir a coesão social, pois precisa regular e coordenar as interações entre os indivíduos com diferentes funções. Durkheim considerava o trabalho como uma parte essencial da vida social e uma fonte fundamental da coesão e integração da sociedade. Ele enfatizava que o trabalho não era apenas uma atividade econômica, mas também uma atividade social e moral. Para ele, a visão do trabalho era um aspecto central da sociedade moderna. À medida que a sociedade se tornava mais complexa e as tarefas eram especializadas, as pessoas se tornavam independentes em suas funções. Essa independência criava um senso de solidariedade orgânica, onde os indivíduos dependiam dos outros para o funcionamento adequado de uma sociedade. Porém, Durkheim também alertava para os possíveis efeitos negativos da divisão do trabalho. Se a especialização se tornasse muito extrema e os indivíduos se sentissem alienados do propósito e do significado de seu trabalho, isso poderia levar a problemas sociais, como anomia e descontentamento. Em resumo, Durkheim via o Estado como uma instituição necessária para regular as interações e garantir a coesão social em sociedades complexas, enquanto o mundo do trabalho era uma esfera essencial para a sociedade e integração social, desde que a divisão do trabalho fosse equilibrada e não levasse à alienação dos indivíduos. Durkheim via o Estado moderno como um reflexo da sociedade orgânica, pois ele era responsável por criar as leis, as normas e instituições que regulamentavam as relações entre os indivíduos e garantiam a ordem social e a estabilidade. Oi, meu nome é Marcelo e eu vou falar um pouco sobre Karl Marx. Karl Marx era um filósofo, economista, sociólogo do século XIX. Desenvolveu uma perspectiva crítica sobre o Estado e o mundo do trabalho, que é conhecida como marxismo. Em seu trabalho mais fluente, O Capital, Marx analisa o funcionamento do sistema capitalista e suas implicações para com a sociedade. Para Marx, o Estado é uma instituição criada e mantida pela classe dominante, ou seja, a classe proprietária dos meios de produção, a burguesia. Ele argumentava que o Estado é uma ferramenta usada pela burguesia para proteger seus interesses e manter seu poder sobre os trabalhadores. Nesse sentido, o Estado serve como uma estrutura política que perpetua a exploração da classe trabalhadora ao proteger e promover os interesses da classe dominante. No caso, o capitalismo é um sistema de governo que explora o homem pelo homem, praticamente, já que é um homem explorando o outro. Só que esses homens pertencem a classe diferente. O homem que é explorado pertence à classe trabalhadora, à classe operária, e o explorador pertence à burguesia. Marx também analisou o mundo do trabalho.
dentro do contexto do sistema capitalista. Ele observou que a força matriz da economia capitalista é a busca pelo lucro, o que leva à exploração da classe trabalhadora. Segundo sua teoria, Segundo sua teoria do valor do trabalho, o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. No entanto, os trabalhadores recebem apenas uma fração do valor que criam, através de seus esforços, enquanto o restante é apropriado pelos proprietários dos meios de produção como lucro. Essa discrepância, segundo Marx, gera a alienação dos trabalhadores, tornando-os estranhos para produtos de seu próprio trabalho, incapazes de alcançar uma verdadeira realização humana. Marx previu que, ao longo do tempo, as contradições inerentes ao capitalismo, como a exploração e a desigualdade, levariam a conflitos sociais cada vez mais intensos. Ele acreditava que o sistema capitalista eventualmente entraria em colapso e seria substituído por uma sociedade mais justa e igualitária, na qual os meios de produção seriam propriedade coletiva e não mais privada. No caso, Karl Marx prezava por um sistema de governo socialista, entendeu? A classe operária tomaria os meios de produção e repartiriam de forma igualitária para com todos. O Estado e o mundo do trabalho enfatizam a exploração da classe trabalhadora pelo sistema capitalista e critica a coordenação de poder e riqueza nas mãos da classe proprietária. Defende uma transformação revolucionária da sociedade para alcançar uma forma de organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, onde os Max Weber foi um sociólogo alemão no final do século XIX e no início do século XX, cujas ideias tiveram um grande impacto no campo das ciências sociais. Ele é amplamente reconhecido por seu trabalho em teorias da burocracia, sociologia da religião e na formulação de conceitos de ação social, com base na compreensão do comportamento humano. Na perspectiva de Max Weber, o mundo e a sociedade eram caracterizados por algumas palavras-chave. Racionalização. Weber argumentou que a sociedade moderna estava se tornando cada vez mais racionalizada, isto é, as ações e instituições eram guiadas pela lógica, eficiência e cálculo. A racionalização influenciou a organização da vida econômica, política e social. Burocracia. Weber viu a burocracia como uma forma de organização social que refletia a racionalização. Ele descreveu a burocracia como uma estrutura hierárquica com regras e regulamentos precisos e projetados para alcançar a eficiência e a neutralidade. Embora eficiente, ele também alertou para os riscos da jaula de ferro da burocracia, onde a racionalidade excessiva poderia sufocar a criatividade e a liberdade individual. Capitalismo. Weber analisou o desenvolvimento do capitalismo e suas influências na sociedade moderna. Ele relacionou o surgimento do capitalismo ao protestantismo e à ética protestante, argumentando que a ideologia calvinista incentivava a busca pelo sucesso material e o acúmulo da riqueza como sinais de predestinação para a salvação. Ação social. Weber concedeu a ação social como base da sociologia. Ele definiu a ação social como qualquer ação que tenha significado para o indivíduo e é orientada em relação a outros. Ele classificou a ação social em 4 tipos: ação racional com relação a fins quando os meios são escolhidos para alcançar objetivos específicos, ação racional com a relação a valores quando os meios são escolhidos de acordo com os princípios ou crenças, ação tradicional, orientadas pelos costumes e hábitos. No que se refere ao trabalho, Max Weber discutiu a conexão entre a religião e a ética do trabalho. Em sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele argumentou que certas formas de religião, especialmente o calvinismo, desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do capitalismo moderno, pois valorizavam o trabalho árduo, a disciplina, a poupança e o reinvestimento do lucro. Weber também examinou o fenômeno da especialização do trabalho e sua influência na sociedade moderna.
Ele observou como a crescente racionalização no trabalho e a divisão do trabalho em tarefas especializadas podem levar à alienação do indivíduo em relação ao produto final e à perda da Sparkles in that I be popping bottles. Sparkles in that que afetava a organização social, política e econômica. Ele examinou de perto a I be popping bottles. Sparkles in that trabalho, bem como a ação social como a base da sociologia. Seu trabalho continua a ser uma influência significativa nos estudos sociólogos e nas ciências em geral.